Pessoal, todos os dias eu recebo essas notificações no meu celular. É o dia inteiro caindo essas comissões pra mim. No mês passado, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Bruno Henrique e Gabigol. Hoje tem Flamengo e Vasco e tem a dupla Bruno Henrique e Gabigol. Quando não tem gol do Gabigol, tem gol do Bruno Henrique. Quando não tem gol do Bruno Henrique, tem gol do Gabigol. Imagine o vermelho sem o preto na bandeira. Ou é como o Gabigol sem Bruno Henrique e vice-versa. Estando mais perto ali do gol, como o Mister pede a gente consegue, se entender melhor ainda, sempre procurando um ao outro para poder passar a bola para quem estiver melhor para marcar o gol. Eu acho que o meu maior medo, te confesso, é ser aquele centroavante que depende do gol. Graças a Deus eu não dependo do gol. Eu quero ajudar meu time com movimentação, com passes e com jogadas. Óbvio, centroavante, gosto de fazer gol, mas eu sou muito mais que o gol. Eu tento ser muito mais que o gol. A sintonia entre os dois é tão perfeita que é difícil saber muitas vezes quem é o arco e quem é a flecha. Libertadores, confrontos contra o Internacional. Domingo, assistência de Gabigol, virada com o gol do Bruno Henrique. E contra o Emelec, Bruno Henrique na linha de fundo, passe com o endereço certo. Há jogadas em 3 atos também, como no primeiro gol dos 5-0 sobre o Grêmio. Bruno Henrique, Gabigol, rebote, Bruno Henrique. Em 2019, já são 66 gols. No Brasileirão, 37, mais do que 12 times, incluindo os 3 rivais cariocas, o São Paulo e o Cruzeiro. Gabigol e Bruno Henrique juntos têm números espetaculares. Mas será que ao longo da história tivemos outras duplas tão ou mais eficientes do que o atual ataque rubro-negro? 15 anos atrás, quando o campeonato tinha 24 equipes, portanto com mais jogos, o Washington Coração Valente e Dagoberto, que vestiam a camisa do Atlético Paranaense, então vice-campeão, marcaram incríveis 46 gols. Também em 2004, no campeão Santos, David e Robinho somaram 42 gols. As duas marcas, digamos assim, ainda podem ser batidas por Gabigol e Bruno Henrique, que já empataram com 2 ídolos recentes dos vascaínos. Em 1997, ano do 3º título do clube, Edmundo e Evair fizeram os mesmos 37 gols. Naquele Brasileirão, inclusive, Edmundo foi o goleador com 29 gols. Gabigol tem 21, ainda está distante. Mas como os dois rubro-negros juntos somam mais poderes, eles podem repetir o que foi feito por outra histórica dupla vascaína. Em 1984, Roberto Dinamite e Arthurzinho terminaram o campeonato como artilheiro e vice respectivamente, o que nunca mais aconteceu, ou seja, 2 jogadores do mesmo time nas 2 primeiras posições. No momento, Bruno Henrique, que já foi o artilheiro do Campeonato Carioca, tem 16 gols e está em segundo, atrás apenas do companheiro. Não deixe esse posto aí para ele aí, de distanciar e eu ficar em segundo também, vou ficar super feliz, vai estar bom para mim também. E o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, conversou com a repórter Gabriela Moreira. Também queria brigar pela Libertadores. Não basta se livrar do rebaixamento. Tá no sangue, né? A gente quer vencer. A gente tem que pensar alto, né? É manter o Vasco na primeira divisão. Essa é a conquista de campeonato. Agora eu já estou mais lá em cima do que aqui embaixo. Zona da confusão ou classificação para Libertadores? Eu acho que estou mais para Libertadores. E o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, tem razão. Na tabela do Brasileiro, o Vasco está 1 ponto a mais para o lado da Libertadores. A 7 da zona de classificação e 8 acima da zona de rebaixamento. Se o campeonato terminasse agora, com o Vasco na 11ª colocação, o time receberia uma premiação de cerca de 15 milhões de reais. Mas se beliscar uma classificação para a Libertadores, o prêmio aumenta em cerca de 8 milhões, chegando a 23 milhões no total pela 7ª posição. E cada pontinho conta. Quanto mais alto o Vasco for na tabela, mais vai lucrar. Mais dinheiro para o clube em 2020. A minha ideia é investir esse ano 20% mais do que foi investido em folhas de salário de jogadores. Para chegar cada vez mais alto, o Vasco tem um grande desafio hoje. O clássico contra o Flamengo no Maracanã. E uma vitória sobre o líder seria mais do que especial.
Além de derrubar a invencibilidade de 19 jogos do Flamengo no Brasileiro e atrasar a caminhada do rival rumo ao título, o Vasco também encerraria um jejum no Clássico. Já são 13 partidas sem vencer o adversário. A última foi em abril de 2016, há mais de 3 anos. Campelo não era nem o presidente. Eu vejo como um clássico. Clássico é sempre clássico. Todos os jogos que tivemos até hoje foram jogos duros. E se a vaga na Libertadores não vier ainda este ano, dá para pensar nela como objetivo mínimo para a próxima temporada. A gente vai investir um pouco mais. Eu acho que sim, que dá para a gente pensar em Libertadores. A ideia para 2020 é brigar do 8º para cima. Ô, Aiello, eu quero registrar com você 2 presenças ilustres ontem no Ninho do Urubu. Uma presença ilustríssima, né? Quem? O Arthur Antunes Coimbra. Isso aí é um gênio, né? Quando o Zico chega no Flamengo, tem que parar tudo. Tem uma foto ótima, né? Tem uma foto ótima, no encontro de Deus com Jesus, né? Boa. Tem que parar tudo quando o Zico chega no Flamengo. E quando ele fala, tem que prestar atenção também. E ele evitou comparações do atual Flamengo com o Flamengo dele, Zico, até porque o Flamengo dele tinha ele, né, o Zico. Claro. Então não tem comparação. Mas disse que o Jesus entendeu bem o espírito do Flamengo. A história do time ofensivo, o time alegre, o time pra frente. Acho faz um, faz dois, quer fazer o terceiro, quer fazer o 4º gol. A história do DNA do Flamengo, né? DNA rubro-negro. Né? Eu acho que isso é a grande sacada desse atual time do Flamengo. Eu acho que esse é o grande ensinamento, né, que o Jesus está dando. Porque a gente está acostumado a ver no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, um time que faz 1-0 aí, ó, nesse exato momento, ó. Esse é o encontro de Deus com Jesus. De Deus com Jesus. É nesse exato momento que acontece esse encontro. Eu acho que é um legado bacana, né, que o Jesus está deixando no futebol brasileiro. Essa coisa de tá 1-0, faz o segundo, tá 2-0, faz o terceiro, faz o 4, porque ele quer ganhar, ele não quer... E outra coisa... só não joga com fratura exposta. Se não tiver fratura exposta, meu amigo, tiver liberado, vai pro jogo. Não tem esse negócio de mimimi que tá doendo, que tá com dorzinha muscular, que tá cansado e que quer descansar. Quer descansar, fica em casa no dia da folga. Mas no dia do jogo, vai pro jogo. E a relação que o Zico tem com o Flamengo e a relação que o Flamengo tem com o Zico, eu acho que talvez seja única no futebol brasileiro. Eu acho que nem o Pelé tem essa relação com o Santos. Porque o Pelé é evidente que é gigantesco. Mas você não vê... Bom, depois eu falo sobre isso. Mas porque tem agora, outra visita, né? Agora tem a visita do pai do Neymar. Agora, o que o pai do Neymar foi fazer no Flamengo? O que ele disse é que ele foi visitar o Ninho do Urubu para estreitar laços, estreitar relações com o Flamengo. O que, evidentemente, gera milhões de especulações sobre o Neymar sobre a possibilidade do Neymar um dia vestir a camisa do Flamengo. Não sei se é o momento do pai do Neymar alimentar esse tipo de especulação. E do jeito... O que é natural, né? Porque o que o pai do Neymar vai fazer no Flamengo? E do jeito que foi feito, foi de propósito, né? Porque, por exemplo, eu quero estreitar a relação com o Flamengo. Aparece lá no horário que não é de treino, né? Ou então se chegar lá não deixa ser visto pela imprensa, não, desfilou na frente da imprensa, né? Registro de imagens, de fotos, a imprensa brasileira, a imprensa mundial divulgou. Então, muito estranha, né? Essa visita nessa hora do pai do Neymar ao Flamengo. Olha lá, desfilando na frente das câmeras, cumprimentando, fazendo sinal de positivo. Eu acho que foi um exagero. E antes que digam que eu estou ficando louco, embora louco eu já tenha ficado há muito tempo, eu não estou comparando e não comparei em nenhum momento, embora tenha colocado na mesma frase, não se deve colocar na mesma frase ninguém com o Pelé, né? Porque o Pelé é incomparável, mas a relação do Zico com o Flamengo e do Flamengo com o Zico, a minha opinião é única. Talvez nem o Pelé, o Pelé tenha essa relação com o Santos e o Santos com o Pelé, né? Deveria ter, mas talvez não tenha. Não sei, eu vejo essa relação como única, impressionante. Diz identificação, né? Existe uma identificação maior, né? Reverência mesmo, como... O Zico é um deus pro Flamengo. Eu acho que tem isso. Ajuda muito o fato do Zico ser mais presente também, né? Pode ser. O Zico, ele é mais presente na vida do Flamengo. Por exemplo, o Zico costuma ir a jogos, vai a treinamentos. Então, eu acho que
a questão da imagem associada ajuda também a gente. Você não precisa de contar com a sorte para ficar rico. A única coisa que você precisa é do método certo para vender pela internet. Todos os dias eu recebo essas notificações que estão aí na sua tela no meu celular. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.